Boa noite. Estamos iniciando a nossa 9ª aula e ainda vamos continuar trabalhando com os verbos auxiliares. Nós já vimos o verbo to be, to have e agora o to do, para a gente poder fechar essa parte dos verbos auxiliares. Quando nós fecharmos, nós vamos dar um repasse para os verbos modais. Um repasse para os verbos modais. E aí nós vamos fazer ainda um treinamento de conjugação dos verbos novamente, um ajuste, e depois apresentar para vocês os verbos regulares e irregulares. Estou aguardando a chegada do Douglas, ver se ele já está na tela. Ok. Boa noite, Douglas, seja bem-vindo. Gente, Douglas Reyes Alvan é um colega peruano de Lima. Nós estudamos espanhol e inglês e português juntos, ok? Seja bem-vindo, Douglas. Daqui a pouco a gente faz uma interação maior. Mas, como eu estava dizendo, nós vamos hoje continuar o estudo dos verbos auxiliares com o verbo to do. O verbo to do tem como verbo principal a tradução, né, de fazer. Ele significa, em português, fazer. E como auxiliar, ele é usado para fazer perguntas e negativas em inglês. Então, toda pergunta que eu tiver com verbos regulares e irregulares, eu vou usar o verbo do para fazer perguntas. E quando eu for fazer uma frase negativa também, com verbos regulares e irregulares, eu vou também usar o verbo do. Nós já falamos sobre isso, mas nós vamos reforçar daqui a pouco esta situação. Fernando, eu queria que você mantivesse aí atento, tá? E me ajudasse aí no que for completar a minha informação. Também o Douglas, se quiser participar aí, interagir, fica à vontade. E os demais colegas também, é claro, obviamente, né, gente? Todos os colegas. Luana, Danilo, Danilon, Júlia, todos aí. Primeiramente, nós vamos mostrar a conjugação do verbo to do em todos os tempos. Aqui eu fiz um copia e cola, né? No presente contínuo, simple past, present perfect, nós temos o past continuous também. Aqui é só uma exibição. Vocês veem onde nós temos o alvo, são os verbos que nós vamos, são os tempos que nós vamos enfatizar, são os tempos que nós vamos trabalhar com mais ênfase, tá? No futuro também, no conditional present e assim sucessivamente. Fernando, quer dizer alguma coisa? Fernando? Não, até agora tranquilo. Ok. Nós vamos estudar como os demais verbos no presente, no passado simples, no futuro, no presente contínuo, no present perfect, no be going to e no conditional present. Ok. Como que o verbo do é apresentado? Ele é apresentado na base form, na sua forma base, ou seja, no presente ele é conjugado I do, you do, he, she, it does. No passado, did. Todos os sujeitos, basta colocar o did para considerar o passado. No particípio, done, certo? E no gerúndio, o in, for, doing. Então, no presente, eu faço. No passado, eu fiz. No particípio, feito. E no gerúndio, fazendo. Como que ele é conjugado, gente? Eu já falei isso, mas vamos repetir aqui uma passagem rápida a respeito da conjugação. No presente, I do, you do. Na terceira pessoa do singular, he, she, it does. Nas pessoas, primeira pessoa do plural, we do, you do, they do. No passado, repetindo, todos os sujeitos, né? I, you, he, she, it, é só usar o did. Se quiser falar alguma coisa, eu fiz, basta usar o did. Eu fiz, ele fez, nós fizemos, eles fizeram, tudo basta colocar o did, que já está conjugado. No futuro, mesma coisa, já falei sobre isso, will do. Também basta colocar I will do, eu farei. You will do, você fará. They will do, eles farão. Futuro. No present perfect, I have do.
seria uma tradução mais ou menos eu tenho feito. Vocês vão observar que o futuro, o present perfect, ele é formado com o verbo have no presente e mais a forma base do verbo. Então, I have do, you have do, he, she, it has do, porque a terceira pessoa do verbo have no presente é has do, e os demais continuam. We have do, you have do, they have do. É um tempo que eu já falei com vocês que nós vamos ter que fazer um estudo à parte, porque é um pouco complicado, né? Principalmente no Brasil. O present continuous, também já falei, para nós conjugarmos o present continuous, nós usamos o verbo to be, I am, you are, he, she, it is, you are, they are. E colocamos a forma base acrescida de ing. Então, o que nós queremos dizer com o present continuous? Eu estou fazendo, você está fazendo, ele, ela está fazendo, eles estão fazendo, ok? O futuro, que também a gente pode considerar como uma conjugação, apesar de que não é um tempo verbal, é uma estrutura verbal que os ingleses usam, I am going to, também usando o verbo to be, e mais acrescido da informação going to, e mais a forma base do verbo. I am going to do, então, eu estou indo fazer, ou eu farei, a tradução é mais ou menos aí, nós teríamos que adaptar. They are going to do, eles estão indo fazer. Going é indo, é o verbo ir, to go. Vamos falar sobre ele daqui a pouco também. E o conditional present, eu faria, né? Eu faria, você faria, eles fariam. Basta acrescentar o verbo modal, o would do. Gente, algum recado, Fernando? Não, já foi passado essa matéria também, está só reafirmando. Estou fazendo um repasse rápido para a gente, mas idioma, gente, chama-se repetição. Repetir, repetir, repetir. Certo? Porque na hora do vamos ver, o negócio trava. Então, eu estou fazendo questão de passar rápido aqui para todo mundo ter essa visão. A conjugação do verbo do no presente, já falamos na afirmativa, I do. Forma negativa, I do not. Forma negativa contraída, I don't. Formas interrogativas, do I do? Eu faço. Do you do? Você faz. Sempre lembrando, esse primeiro do, ele é apenas auxiliar, ele não tem tradução, ele é só para indicar que está havendo uma pergunta. Do I do? Eu faço. Do you do? Sempre lembrando que na terceira pessoa há essa alteração. Does he, she, it do? Ok. Ele, ela faz, né? E aí continua. Do you do? E do they do. Eles fazem. Esse do é apenas, vou repetir, isso é importante, e as pessoas, principalmente as pessoas que não têm o conhecimento da matéria, vão defrontar com isso e vão estranhar, mas, conforme foi dito, é somente como auxiliar. Ele não tem função, apenas função sintática, ele não tem tradução, ele não tem visão. Ele não tem, assim, uma utilidade além dessa. Só para fazer perguntas e negativas. No passado, gente, não precisa de falar mais. É só usar o did para todas as pessoas. Na forma negativa, é o did not do. Eu não farei. Esse did também é a mesma coisa, apenas para indicar. Aliás, eu não fiz, desculpa. Apenas para indicar que você não fez. A forma contraída é didn't do. Mesma coisa, did not do ou didn't do, mesma coisa. Geralmente, nós vamos ouvir mais a forma contraída. As formas interrogativas, mesma coisa. Se a forma interrogativa no presente é do I do, no passado é did I do. Eu fiz, ele fez, e aqui não muda nada. Para todas as pessoas, todos os sujeitos, nós usamos o mesmo padrão. No futuro, já não vou falar mais, I will do. Basta que nós coloquemos a partícula will, né? Então, eu farei. I will not do, eu não farei. A forma contraída é L, né? I'll,
you'll, nós já falamos sobre essa contração também, inclusive sobre a pronúncia. A forma contraída negativa é I will not. Então, I won't. Certo? E as formas interrogativas, o will, I do, a partícula vem antes do sujeito, o verbo modal vem antes do sujeito, o will, I do, eu farei, e assim sucessivamente. O do como auxiliar. Agora que ali nós estávamos usando o do mais como principal, agora como auxiliar. Como auxiliar, o verbo to do não tem significado próprio, ele é aplicado junto a um verbo principal para formar frases interrogativas e negativas. Também já foi falado isso bastante vezes. Continuando aqui, para fazermos perguntas com exceção. Sempre lembrando, gente, nós estamos tratando aqui de verbo, o verbo do, ele é auxiliar quando nós estamos tratando de verbos regulares e irregulares. E daqui a pouco nós vamos falar sobre eles, certo? Então, essa regra não se aplica aos verbos auxiliares. O verbo to have, to be, e também aos modais, que nós vamos ver daqui a pouco também. Repetindo, está aqui o exemplo. You know, você sabe, você conhece. Para fazer a pergunta, claro, do you know? Você sabe, você conhece? Por quê? O verbo know é saber ou conhecer, ok? Muito comum a gente dizer, né? I don't know, eu não sei. Aqui, do lado direito, eu coloquei aqui uma apresentação do verbo know. Aqui ficou um errinho aqui, nós temos que consertar. Não, verbo, exatamente. Forma base, to know. E na terceira pessoa, knows. No passado, knew. E no particípio, know. Known. Desculpa, known. Então, forma base, know, knows. Particípio, knew. Passado, knew. E particípio, known. Não esqueçam desse N no final. She knows. Ela sabe por quê. Nesse caso, terceira pessoa do presente. Estamos tratando do presente, não podemos esquecer disso. Sempre ligar. Ela sabe. Quando você vai perguntar, nós usamos o auxiliar na terceira pessoa e mantemos o verbo na sua forma base. Ela sabe? Ok? Alguma dúvida sobre isso, gente? Já foi batido bastante sobre isso, né? Ninguém respondeu. Continuamos. Na interrogativa, o verbo to do será empregado antes do sujeito como auxiliar. Fernando, você poderia ler essas frases para mim, por favor? Na interrogativa, o verbo to do será em sujeito, como auxiliar. Do you know the way to the cafeteria? Ou seja, traduzindo, você conhece o caminho para a cafeteria? Do you need to go to the party? Nós precisamos ir à festa? Does she know my brother? Você conhece meu irmão? Não tem muito, está muito batido, já repeti isso várias vezes, né, sobre isso, do e does. Então... Só um minuto, por favor. Acho que não tem muita explicação, não. Tem um erro aqui, só um minuto, por favor. Desculpem aí, houve um erro. Does she know my brother? Ela conhece meu irmão? Ok? Houve um erro aqui. A gente sempre pega um errinho, alguma coisa, acontece. A gente tenta corrigir, mas de vez em quando passa alguma coisa. Mas, does she know my brother? Gente, e eu estou colocando para vocês aí as traduções, sabe? Do you know? Você conhece. Know é o verbo conhecer, ou então saber. Nesse caso aqui é know. The way of the cafeteria. O caminho para a cafeteria ou para a cantina, ok? Você conhece o caminho. Way, caminho. Tem outros significados, mas nesse caso aqui, way. To the cafeteria, para. Isso está dando uma ideia de movimento. O caminho para a cafeteria. Para a cafeteria. Do we need to go to the party? Nós precisamos ir à festa? Está perguntando. O do, mais uma vez, repetindo, ele só entra aqui como
um questionador. We need to go to the party? Ou the party, né? No americano. Nós precisamos to go, ir à festa, to the party, a festa. Então, party é festa. Does she know? Ela conhece meu irmão? Brother, irmão. Does she, ela, e know, conhece. Agora, no passado, Fernando, lê para nós isso aí. Para fazer perguntas, com exceção dos auxiliares modais, nós utilizamos to do no passado como did, na sua forma. Então, I tem os pronomes lá, did, exemplo. You knew, você sabia. Did you know, você sabia? Vocês percebem aí que quando eu estou falando afirmativa, o verbo, como ele é um verbo irregular, ele já vem no passado, diferente da forma knew ou know. Por quê? Como eu estou usando, que é o verbo auxiliar no passado, para fazer a pergunta, eu vou usar o know no presente. Então, did you know? Você sabia. Agora, se eu já vou na afirmativa, eu vou falar you knew, que você sabia. Embora ela sabia, a mesma coisa. Did she know? Ela sabia. Então, aí são bastante parecidas. A primeira, tanto a primeira quanto a segunda. Só muda aí, no caso, quando vai fazer a pergunta, em vez de usar o Ok, Flávio. Ok, só um minuto. Ok, aqui nós terminamos essa lição, tá? Foi bastante rápida, porque nós já tratamos desses assuntos aí, né? Então, só para vocês terem uma noção, né? Só para a gente poder ter mais um reforço a respeito desse assunto. Sempre lembrando, que nós estamos disponíveis para alguém que, por acaso, queira aprofundar nesse assunto ou que tenha dificuldade de entendimento. É só mandar para mim uma mensagem, que a gente faz uma live junto, faz uma áudio junto, sem problema. Particularmente, é só marcar, falar, eu preciso de entender mais desse assunto. A gente pode parar e dar uma olhadinha pessoalmente. Ou uma pessoa, duas, né, Fernanda? A gente está disponível aí. Inclusive, hoje a Magali não pôde participar, mas ela ofereceu para essas pessoas que já estão querendo começar uma conversação um pouco mais avançada, ela está disponível, basta entrar em contato comigo ou com ela para que a gente marque um horário e ela dá aqueles primeiros passos na conversação. Vamos, gente, não vamos perder essa oportunidade, não. Quem quer aprender inglês, além dessa parte gramática, que é um pouco chata, que é um pouco complicada, mas nós temos que passar por ela. Infelizmente, eu não consegui ver uma forma de aprender inglês se nós não tivermos noção do que pode ser feito, o entendimento da estrutura do idioma. Assim, mais rápido, mais jogada a matéria, mas pelo menos para a pessoa ter noção de como funciona. Tá bom? Então, Flávio, sim. Se caso alguém quiser ir também, eu não sei se todos têm meu contato aí, tanto via e-mail como celular, pode fazer um contato, se quiser marcar um dia, eu sou aposentado mesmo, eu vou falar de conversa quase todo dia aqui, eu estou disponível aí, quem quiser bater um papo simplesinho, quiser começar a dar os primeiros passos. Eu quero lembrar a todos aí que, para quem não me conhece, eu comecei a aprender inglês foi quase aposentando. Eu tinha assim, 40 anos. Então, assim, eu estou na mesma situação, nós estamos aprendendo, eu falo, a gente já está no nível assim, intermediário, mas eu estou pronto para começar a dar os primeiros passos. Good morning, can I help you? I'd like to book a room. Nessas conversas, desenvolver. Para quem vai começar agora, é só conversando que a gente aprende. Eu já tive muito problema. Mas se a gente não falar errado, se a gente não falar, a gente não vai conseguir conversar inglês. Não tem como, sem aprender. Falando errado, se não houver diálogo, não tem como aprender inglês.
Estou à Gente, disposição. beleza. Então, nós estamos oferecendo aí sem custo nenhum para a pessoa, entendeu? Nós estamos, porque quando nós estamos ajudando alguém na conversação, pode ser um sábado à tarde, um sábado de manhã, ou um domingo talvez, ou no meio de semana, é só avisar para a gente, né, acertar as agendas. Isso aí não é complicado, não. Conforme eu prometi, nós estamos dando muita matéria teórica e tal. Então, o que eu prometi? Nós vamos ter o intervalo daqui a uns 10 minutinhos. Antes do intervalo, nós vamos fazer uma demonstração de como vão ser nossas aulas de diálogos. Eu estou colhendo alguns diálogos na internet, mais ou menos do nosso nível, dentro do que já foi mais ou menos explicado, para que a gente possa começar a entender o que vai ser proposto. Depois que terminar a apresentação dos verbos, dos advérbios, dos pronomes, eu creio que mais umas 4 ou 5 aulas a gente conclui, a gente vai partir diretamente para os diálogos mesmo, conversar, qual que é o seu nome, onde você mora, de que você gosta, qual a sua cor preferida, aonde você quer morar, você quer fazer intercâmbio, tudo isso aí vai ser falado. Então, conforme prometido, eu vou repetir aquele primeiro diálogo que eu fiz para vocês, mas agora eu vou fazer diferente. Eu vou comentar frase por frase e tudo que nós já estudamos e que podemos encaixar dentro desse diálogo. Então, está aqui, dialogues, que é a palavra, né, correta. A pronúncia está aqui, ó. Gente, bastante atenção. Dialogue. Ela é mais ou menos igual nos dois idiomas, tá? A sílaba forte está aqui, está marcado, a sílaba forte, dialogue. Esse pontinho. Sempre, gente, quando vocês for consultar o material, não esqueçam de dar uma olhadinha na nossa transcrição fonética, na nossa base de pronúncia. Isso é muito importante para que a gente melhore nossa pronúncia. Vocês vão ver isso, o efeito que isso vai fazer no final. É um diálogo que eu colhi do Boston English Center, certo? Então, consequentemente, por ser Boston, é americana a pronúncia, tá bom? Nós vamos tratar de uma conversação em hotéis e restaurantes. Primeiro, nós vamos falar em hotéis. Nós vamos tratar inicialmente, só em hotéis. Restaurantes depois. Nós vamos falar de room reservation. Room é quarto, né, gente? Bedroom, quarto. E reservation, fácil, reserva. Ok? Do you have a reservation? Você tem uma reserva? O verbo have não é ter? Então, quando você chegar no hotel para poder fazer uma reserva, o atendente vai te perguntar: Do you have a reservation? Você vai responder sim ou não. Yes ou no. Né? Se você já tem, yes, I do. Você vai falar yes, I do. Você vai apresentar o voucher vai apresentar o voucher da reserva, né? O celular com o voucher, com o número da reserva, e ele vai dar sequência nos procedimentos. É o primeiro diálogo. Oi, alguma coisa, Fernando? Hein, Flávio? Oi. Só um complemento aí. Está ouvindo? Ou sim. Um complemento que o Flávio fez aí sobre a reserva. Quer dizer, você chega no hotel, o atendente lá vai te perguntar: você tem reserva? Como ele fez uma pergunta, começando com do, o auxiliar, a resposta tem duas respostas. Só tem duas respostas para a pergunta. Se for sim, positivo, eu vou falar com ele: yes, I do. Só isso. Não tem reserva. I don't. Porque ele segue exatamente, é um padrão. Ele segue a resposta seguindo o auxiliar que foi usado. Se líder, mesmo coisa. Então, assim, ele segue aquele padrão da pergunta. A resposta é positiva ou negativa. Yes, I do, quer dizer, seria sim, eu tenho. Só que você não fala yes, I have. Você fala yes, I do. A gente vai... No, I don't. Exatamente. Se você não tem reserva, você vai falar no, I don't. Não, eu não tenho. Porque não é no, I have not. Não. É no, I don't. Porque o verbo auxiliar ele funciona como guia.
da pergunta e da resposta também, certo? É um padrão diferente do português, por isso que nós estamos repetindo isso aí, falando diversas vezes, e vamos defrontar com isso aí daqui a pouco. Mais na frente, nós vamos ter muito esse tipo de resposta. Yes, I do. No, I don't. Good morning. Can I help you? I'd like to book a room in your hotel. What kind of room would you like? I'd like to book a single room for August 18th. Please hold on. I'll check our reservations. I'm afraid we have no single room vacant on that day. What about a double room instead? That's fine, thank you. Ok. Eu fiz questão de colocar assim bastante rápido, né? Bastante rápido, porque só para vocês poderem ver como que a pessoa falaria. Isso aqui ela está atendendo o telefone. Primeira coisa que ela faz, good morning, ok? Todo mundo sabe, né, que está fazendo o curso, que good morning é bom dia, né? Gente, o nosso curso é um curso básico. Existem diversas formas de cumprimentar, mas nós vamos estudar aqui as formas básicas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não vamos, existem outras formas? Existem, mas nós vamos nos ater a essas formas básicas, para depois cada um adaptar de acordo com a região que ele tiver, com o país que ele for, porque aí às vezes muda alguma coisa. Mas em qualquer lugar do mundo que você for e falar good morning, é bom dia. Não tem problema, ninguém vai... País do mundo que fala, qualquer lugar do mundo que fala inglês, good morning, resolve o problema. Aqui é um caso clássico de pergunta. Can I? Can é o verbo poder, é um verbo modal que significa poder, certo? Ele é usado para permissão. Can I? Posso eu ajudar? Help. Todo mundo já sabe o significado de help, né? Can I help you? Posso te ajudar? Vocês vão ver em outros slides também may I help you? É a mesma coisa, o mesmo significado. Só que o may, ele é um pouco mais educadinho, mais assim, mais amigável. Então, quando você chegar em alguma loja ou no hotel, o atendente vai te perguntar, can I help you? Posso te ajudar? Ou may I help you? Posso te ajudar? Não importa, vocês têm que saber que se ela falar may I help you ou can I help, está falando a mesma coisa, apenas com um tom um pouquinho mais polido, mais educado, eles falam mais polido, ok? Aí vocês estão vendo I'd. O que é esse I'd? Esse I'd é aquele famoso I would, e contraído, ok? Eu coloquei aqui na frente para vocês verem. I'd like. O que é like? É gostar. A tradução mais direta para ele. I would like. Então, quando eu uso would, que é um verbo modal, para que esse would serve? Para levar a nossa afirmação, a nossa questão para o futuro do pretérito, que é aquela terminação eu gostaria, eu tomaria, tudo que terminava com aria, iria, iria, ok? Então, I would like, eu gostaria, I would like. Nesse caso aqui, não é I would like, é I'd like. O D quase não é pronunciado. I'd like, eu gostaria. A segunda parte, to book. Book, todo mundo sabe que book em inglês é livro, né? The book on the table, aquela história, né? Só que não, quando você usa nesse sentido aqui, ele funciona como reserva. I'd like to book a room. Eu gostaria de reservar um room. O que é room? Já falei. Room é um quarto, um espaço, uma sala, room, pode ser, né? O sentido de room é um quarto, um espaço. In, em, é uma preposição, né? In your hotel. Your, nós já estudamos os pronomes. Então, o que quer dizer aqui? Eu gostaria de reservar um quarto em seu hotel. É clássico. A pessoa não precisa nem de ser expert em inglês, não ter conhecimento, mas na hora que ele ler com atenção, com aquele sentido de tentar entender, ele já vai ver que, tratando de uma conversa de hotel, good morning, can I help you? O atendente falou, então já vem o pedido da pessoa. I'd like to book a room in your hotel. Clássico.
Tá? Terceira frase. What? What nós aprendemos lá naquelas perguntas, né? What? O que significa o what? O que? O qual? Né? Isso todo mundo já sabe também, não tem dúvida. Quem não sabe, gente, anota no caderninho. O what significa o que ou qual. Kind. Kind of room. Room, nós já falamos que é quarto. Então, kind é qual tipo de quarto? Kind of room. Kind. Kind pode ser também significar gentil, mas nesse caso aqui o significado é tipo. Qual tipo de quarto? Aqui vem o would de novo. Would you like? Aí a pergunta. Qual tipo de quarto? Podia ter até uma vírgulazinha aqui. Would you like? Como está perguntando, o verbo modal vem para antes do sujeito e mantém o verbo principal, né, na forma básica. Qual tipo de quarto você gostaria? Like. Would like é gostaria. Qual tipo de quarto você gostaria? Perguntou para ele, né? Aí ele responde, I'd like, ou I would like, né? Pode falar I'd like ou I'd like. Eu gostaria, to book, reservar, a single room. Single é o famoso quarto de solteiro. A single room. Quem não sabe, essa palavrinha, single, é para solteiro. Are you single? Você é solteiro? Se alguém te perguntar, né? Are you single? Yes, I am. Sim, eu sou. For, para. August. Agosto. August. Nós já falamos dos meses, né? Nós já estudamos os meses, eu creio. 18 de agosto. Agora, uma observação que vocês vão ver quando eu for ensinar para vocês números. No Brasil, o único dia do mês que nós colocamos em ordinal, você sabe o que é número ordinal? Todo mundo sabe, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Nós temos os cardinais 1, 2, 3, 4, 5, e os ordinais primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. É aula de português, aí não faz parte do nosso curso, não. Mas tudo bem. Então, ele quer... Em inglês é diferente. Todos os dias do mês dele, do dia 1 ao dia 31, eles falam em ordinal. First, second, third, fourth, fifth. E primeiro mês, né, Flávio? Hein? E primeiro mês. Usa exatamente. Você para... mês primeiro. Aqui, qual seria a tradução aqui? I'd like a single room para 18 de agosto. Nós falamos 18, eles falam 18º. Certo? Então, nós vamos ter que estudar esses números para vocês entenderem. Até 31, pelo menos, vocês têm que saber que toda data vai ser assim. Flávio? Oi. E nós usamos 18 de agosto. Eles usam o mês primeiro. Exatamente. Essa questão de data pode acontecer de eles usarem o dia primeiro, em alguns casos. Tá? Inglês americano, canadense, às vezes usam. Eu não me preocupo muito com isso, não, que pode acontecer. Aqui o que nós temos que entender é o seguinte. No Brasil, só o dia 1º de maio, 1º de junho, 1º de agosto. Lá não. É do dia 1º ao dia 31, todos são nos ordinais. Não tem nos ordinais, todos, do dia 1 ao 31. Então, eu gostaria de reservar um quarto de solteiro para o dia 18 de agosto. Aí, o que a atendente fala? Please, hold on. Please, hold on. Gente, o please todo mundo já sabe, é o famoso por favor, né? Que é a palavrinha mágica, né? Thank you, obrigado, e please, por favor. O que a gente quiser, principalmente fora de casa, né? A gente deve usar essas palavrinhas. Obrigado e por favor. Por favor, hold on. Hold on é uma expressão em inglês que significa aguarde. Por favor, aguarde. Ok? Aguarde. Então, aquela história, segura na linha, aguarde um pouco na linha. Hold on. Eles vão te dizer hold on. Please, hold on. Então, você aguarda um pouquinho. Por quê? Porque ela vai I will check.
our reservations. Aqui vocês já estão careca de saber. I'll check. Vou checar, né? Eu checarei. Our, vocês já conhecem, que é o famoso pronome nosso, né? Reservations. I will check our, não é check, é check. I will check our reservations. Por favor, aguarde um momento, eu vou checar, ou eu checarei nossas reservas, ok? Aí depois passa um minutinho, ela vai checar, então demora um minutinho. After a while, depois de um certo tempo, é uma expressão também, depois de algum tempo. Aqui, essa parte não aparece na conversa, é só para dizer que depois de algum tempo, ela olha e já mostra-se preocupada. I am afraid. Eu estou preocupada, eu estou receosa. Esse afraid aí é preocupado, estou com medo, estou receoso. I am afraid. I'm estou, né, gente? Todo mundo já sabe. Afraid, preocupado, receoso. We have no single room. E aqui tem um detalhe que vocês já vão. We have no. Em vez dela falar we not have, nós não temos, eles falam nós temos não. É uma construção inglesa diferente do português. We have no single room. Nós não temos, estou preocupada porque nós não temos quarto de solteiro vago nesta data. Naquela data, naquele dia. Entendeu? We have no. Quando você quer dizer que você não tem, o que você fala? Por exemplo, I have no car. Não é I have not car, não. I have no car. Então, eu tenho não carro. É uma estrutura do idioma que, normalmente, e no caso de ter aí, eu ter como verbo principal, então, I have no car. Não é I don't have, é I have no single room. Não, desculpa. You have no single. Nós não temos um quarto de solteiro vago para essa data. We have no single. Não esqueçam desse detalhe aqui. Vacant, on that day. Vacant on that day. Nesta data. Aí ela faz uma sugestão. What about? What about é uma expressão que eles usam muito. Que tal, né? Que significa que tal. A double room instead. Aqui tem algumas informações importantes e que vocês vão ter que começar a entender essas estruturas. É diferente do português também. Que tal um quarto duplo, double? Muito fácil de entender, a double room. Nós aprendemos a palavra room, que é quarto. Né? O A, que é um. E nós temos dois tipos de quarto, o single e o double. Quer dizer, double o quê? Ela não tem quarto de solteiro, mas está oferecendo para ele um quarto de casal, double room. Double room. O M sempre fechando no final, né, na boca. E esse instead é uma preposição que eles usam ao final das frases. Que tal um quarto duplo ao invés? Instead significa ao invés de. Nós usaríamos ao invés de que tal um quarto duplo? Certo? É importante essa estrutura. Observem bem, ela está propondo aí, que tal um quarto duplo ao invés? Instead. Aí ele responde, that's fine. Tudo certo. Está ok. Obrigado, thank you. Aí nós terminamos o primeiro tempo da nossa aula, tratando desse primeiro diálogo. Esse material já está lá no nossa biblioteca. Sugiro a vocês que deem uma olhadinha, deem uma lida, certo? Tentem ouvir esse áudio. Eu não sei se eu coloquei o áudio lá, mas eu creio que sim. E se não tiver, gente, é só falar com a gente, tá bom?